Fala turma, estamos de volta para mais uma aula de matemática e raciocínio lógico. Hoje nós vamos resolver uma prova. Nós vamos resolver a prova da banca Sebrasp. E essa foi a prova aplicada para a Embrapa. Professor, qual que é o ano dessa prova? Prova de 2025. Então, ela é uma prova muito recente, aplicada ainda esse ano, no primeiro semestre. E nós vamos fazer o comentário da prova completa, item a item. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura, né? Então a gente tem um texto e depois desse texto nós vamos ter dois itens que a gente vai julgar. Então vamos colocar aqui na tela para a gente fazer a leitura do nosso texto. Olha lá. O costume de modificar formatos de alguns alimentos não é recente. Por exemplo, a melancia quadrada é uma técnica que vem sendo utilizada pelos japoneses há mais de 30 anos. No entanto, apenas nos últimos 10 anos ela vem sendo divulgada. Então, tem aqui a foto da nossa melancia, né? Ele modificou lá o aspecto da melancia. E observe que essa melancia, gente, a questão vai fazer referência dela como sendo um cubo. Então, a gente vai adotar essa melancia como sendo um cubo e vamos resolver alguns itens. Considerando que a água de uma melancia quadrada, que pesa 12 quilos, corresponde a 90% da sua composição. Nessa situação, essa melancia contém mais de 10 quilogramas de água. Então, o primeiro passo é o seguinte: o que eu vou assumir? Gente, eu estou assumindo que essa melancia ela é como se fosse um cubo perfeito, tá certo? Tanto é que no próximo item eu considere que a melancia quadrada seja aproximadamente como sendo um cubo ideal. E aí, nesse primeiro item, esse aqui é um item, tá certo? E esse daqui é outro item. Então vamos lá. No item de cima, nosso primeiro item, nós vamos utilizar uma regra de 3 para a gente fazer essa manipulação. E aí entra a questão da interpretação do enunciado. A gente não consegue interpretar o enunciado, a gente não consegue simplesmente resolver a questão. É uma questão tranquila, é uma questão de interpretação. Então vem fazer aqui a leitura comigo. Eu tenho o seguinte, ó. Considere que a água de uma melancia quadrada, que pesa 12 quilos, corresponde a 90%. Gente, então esses 12 quilos aqui, ele faz referência à melancia inteira. Então, esses 12 quilos, a melancia inteira, ela pesa 12 quilos. Então, vou começar a montar minha regra de 3 aqui, ó. 12 quilogramas corresponde a 100% da minha melancia, que é a melancia toda. Aí ele falou o seguinte: e 90% da sua composição é feita de quê? É feita de água. Então, por mais que a palavra água esteja no começo do enunciado, se você ler, ó, considere que a água de uma melancia quadrada, que pesa 12 quilos, então esses 12 quilos faz referência à melancia, e esses 90% faz referência à água. Então, 90% dela que é de água. Então, vamos lá. Então, são X quilogramas que vão corresponder a 90%. E aí eu vou montar a minha regra de 3. O X multiplica com o 100, fica 100x. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E o 12 multiplica com o 90. Então, eu vou colocar assim, ó, 12 vezes o 90. E aí eu vou ter que o 100 vai passar dividindo, vai ficar 12 vezes 90. Isso tudo dividido para 100. Aí eu posso cortar um zero de baixo com um zero de cima. Bem, aí eu vou multiplicar. Então, x vai ser igual. 12 vezes 9 dá 108. 108 dividido para 10. Então, vou ter o que x vai ser igual a 10,8 quilogramas. Então, eu tenho 10,8 quilogramas de água. Vamos ler o item aqui agora. Ó. O item vai falar o seguinte. Ó. Ele vai falar que corresponde a 90% da sua composição. Nessa situação, a melancia contém mais de 10 quilogramas de água. 10,8 é mais do que 10. Então, esse primeiro item aqui, ele é um item que ele ficou correto. Perfeito? Então, questão bem tranquila, questão sobre regra de 3. A gente conseguiu matar facilmente. E agora a gente já vai direto para o segundo item. Olha lá. Segundo item vai começar o seguinte. Considerando que a melancia quadrada mostrada seja aproximadamente um cubo, de lado igual a 25 centímetros. Então, vamos desenhar aqui o meu cubo. Vou desenhar aqui o meu cubo com vocês, tá certo? Então, tem aqui o meu cubo, ó. Tá certo?
E aí, o que eu preciso lembrar? Do volume do cubo. Como que é o volume do cubo? É o lado elevado ao cubo. Ou seja, é 25 vezes 25 vezes o 25. Então, o volume, eu vou pegar o 25 e vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos começar aqui, ó. 25 vezes 25, isso aqui eu sei que dá 625. E agora eu quero multiplicar com o 25. Então, vamos lá, 625 vezes 25. Aqui vai dar 25. Agora vai dar 10. Com mais 2 vai dar 12. Sobe 1. 30 com mais 1 vai dar 31. Deixa uma casa vazia. Aí aqui vai dar 10. Sobe 1. 4 com mais 1, 5. E aqui vai dar 12. Que dá 5, 2, 6, 5 e 1. Então deu 1.000. Volume deu 15.625 centímetros cúbicos. Esse daqui vai ser meu volume. Esse aqui eu vou apagar. E agora vamos ler aqui o item. O item vai falar o seguinte, ó. Conclui-se que o volume será mais de 15.000 centímetros cúbicos. E de fato, é maior. Então, esse segundo item aqui, ele é um item que ele ficou certíssimo. Então, os itens da melancia, eu tenho o seguinte. O primeiro item, ele ficou correto, regra de 3. E o segundo item, ele também ficou correto, foi que a técnica de volume de um cubo. Show de bola? Vamos continuar aqui agora. A gente vai falar, descer aqui um pouquinho, e a gente vai para a nossa próxima questão. Vamos descer aqui na próxima questão, tem um gráfico, certo? Tem um gráfico aqui, gente. E aí, olha só. O que é esse gráfico? Vamos primeiro entender o que está representando esse gráfico aqui para a gente ir para a próxima questão. Esse gráfico aqui, ó, ele está subindo. Tá percebendo que ele está subindo? Aí depois ele desce um pouquinho, sobe um pouquinho de novo, depois ele desce. Aqui tem a minha origem do meu gráfico. É importante lembrar que da origem para a esquerda, os valores de x eles são negativos. E da origem para a direita, os valores de x eles são positivos. Da origem para cima, os valores de y eles são positivos. E da origem para baixo, o y ele é negativo. Show de bola? Então, o que é que você consegue perceber? Que nessa região do quadro, do gráfico, o x é negativo e o y ele também é negativo. Nessa região do gráfico, os dois são positivos. E nessa última região do gráfico, o x ele é positivo e o y ele é negativo. Perfeito? Então, agora vamos ler e entender aqui os itens que foram propostos. A partir do gráfico precedente, relativo à função f, definida sobre todos os números reais. Professor, o que é uma função definida sobre todos os números reais? Então, esse tipo de função aqui é que ele vai pegar literalmente todos os números, gente. Todos eles que sejam quebrados, os decimais, as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, ele está englobando todos os números ali basicamente. Perfeito? Então, isso aí que é a ideia de números reais. E sempre negativos para os valores de x menores que 0 ou maiores que 11. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Ele falou o seguinte. Ele falou e sempre negativa para os valores de x menores que... Eu vou colocar aqui x. Menores que 0 e maiores que 11. Então, vamos procurar aqui x menor que 0. Ó. O x menor que 0 está para cá. E, de fato, todos esses valores aqui, gente, todos esses valores, eles são negativos. Agora, vamos olhar maior que 11. Então, tem aqui, ó. Aqui tem o 10, tá certo? E aqui eu tenho, acho que é 13 esse número aqui. Olhando aqui, deve ser 13, né? Então, 10 e aqui é 13. Então, esse número aqui deve ser o número 11, basicamente. Tanto é, então, aqui do 11, ele vai começar a descer. Então, eu já posso pegar aqui, ó. Eu sei que esse pontinho aqui, ele vai ser o número 11. Então, de 11 para baixo, ele vai ser negativo. Perfeito. Agora, vamos julgar aqui os itens. O conjunto dos valores de x, para quais f de x é igual a 0, tem mais de 5 elementos. Professor, o que é esse negócio aqui, ó? F de x igual a 0. F de x igual a 0, gente, a gente chama de raiz
da função, tá certo? Raiz da função. O que é a raiz de uma função, gente? A raiz de uma função é quando o gráfico, seja ele uma reta, uma parábola, no caso que a gente tem uma figura geométrica que não tem formato definido, quando ela toca o eixo x. Então, o que é uma raiz de uma função? Quando o gráfico, a figura geométrica que está ali sendo representada, ela toca o eixo x. Então, vamos anotar aqui, ó. O que é uma raiz de uma função? É quando o gráfico ele toca o eixo x. Então, quando ele toca o eixo x, a gente vai chamar esse cara ali de raiz. Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. A gente, basicamente, estuda dois tipos de funções. Eu vou ter, por exemplo, uma função que ela é chamada de função do primeiro grau, tá certo? Função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Ela é uma reta. Na reta, ela toca apenas uma vez o eixo x. Então, aqui, ó, ela tem uma raiz, tá certo? Então, a função do primeiro grau, ela possui uma raiz. Se eu pegar, por exemplo, uma função do segundo grau, gente, uma função do segundo grau, ela já vai ter duas raízes. Olha só, porque ela vai tocar, ó, uma vez, duas vezes. Então, aqui, ó, ela vai ter duas raízes, perfeito? E aí vai. Função do terceiro grau tem 3 raízes, do quarto grau tem 4 raízes, do quinto grau 5 raízes, e assim sucessivamente. Show de bola? Bem, para mim conseguir julgar o meu item, vamos fazer aqui a leitura. Ele falou o seguinte: o conjunto dos valores de x para que x, f de x é igual a zero, ou seja, está falando da raiz, quando ele toca o eixo x. Ele tem mais de 5 elementos. Eu vou olhar o gráfico e ver se a minha figura lá toca o gráfico, o eixo X lá em mais de 5 pontos. Vamos procurar quantas vezes ele toca o eixo X? Ó, vamos subir aqui, ó. Subiu. Opa, tocou aqui a primeira vez. Aí ele subiu mais um pouco e depois desceu. Tocou a segunda vez. Desceu e subiu mais um pouco. Tocou a terceira. Subiu e desceu. Depois tocou a quarta. Então, quantas vezes ele toca o eixo X? 4 vezes. O enunciado falou que ele toca em mais de 5 vezes. Então, esse item aqui, ele é um item que ele ficou errado. Professor, por que errado? Porque a minha função, ela não possui mais de 5 raízes. A minha função, ela possui exatamente 4 raízes. Por isso que o primeiro item ele ficou errado. Vamos para o próximo item. Para que x pertence ao real, tem que f de x ele precisa ser menor do que 30. Vamos tentar entender aqui, lá no gráfico, o que esse item está querendo dizer para a gente. Ó. Aí, basicamente, o que você precisa olhar? Bem, o item está afirmando o seguinte: para que x pertença aos reais, tem-se que o valor da função tem que ser um valor menor ou igual a 30. Vamos procurar o 30? O 30 está aqui, ó. O 30 está aqui. O que ele está querendo falar? Está querendo dizer o seguinte: todo o meu gráfico, ele está escrito do 30 para baixo. Todo gráfico está escrito do 30 para baixo? Tá. Então esse item aqui ele é um item correto. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, tá correto. O que ele está querendo dizer? Que não existe nenhum pedaço do meu gráfico que esteja do 30 para cima. Isso não existe. Toda a parte do gráfico, ele está aqui do 30, ó, aqui para baixo. Então toda a minha função, ela está definida como sendo os valores menores do que 30. Esse item está perfeitamente correto. E ele vai falar o seguinte: a função f de x será sempre crescente se x for maior que 1. Gente, preste atenção. Essa palavrinha aqui, ó, sempre vai deixar o item errado. Por que vai deixar o item errado? Vamos procurar aqui o x maior que 1. Então tá aqui o x maior que 1. Perfeito? Do x maior que 1, eu vou olhar aqui, ó, do 1 para lá, ó. Tô olhando do 1 para cá. Perfeito? Do 1 para cá. Olha aqui que a minha função está crescendo, crescendo, crescendo. Opa, chegou aqui no ponto, ela parou de crescer. Ela está decrescendo, está diminuindo. Diminuiu, diminuiu, diminuiu. Chegou aqui nesse ponto, ele vai crescer, 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 crescer. Ou seja, desse ponto aqui, ó, então nessa faixa aqui, ela é crescente. Agora, nessa outra faixa aqui, ela vai ser decrescente. Perfeito?
Então, vai depender. Então, não é sempre os valores maiores que 1. Então, esse outro item, ele é um item, ele ficou errado. Por conta da palavrinha, sempre. Existe um momento em que ela cresce? Existe, mas não é sempre. Então, essa questão aqui que falou sobre funções, a gente tem que o primeiro e o terceiro item eles ficaram errados e o segundo item ele ficou correto. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, vamos resolver mais uma questão. Ele vai falar sobre regra de 3. Então, vamos fazer aqui a nossa questãozinha sobre regra de 3. Vou deixar esse slide em branco aqui que eu vou precisar das minhas informações. Então, vamos fazer aqui a leitura. Vamos lá. Uma equipe com 9 técnicos da Embrapa é responsável por analisar as várias demandas por auxílios técnicos de uma região agrícola brasileira. Em uma análise de desempenho, verificou-se que essa equipe consegue entregar 18 demandas em 5 dias úteis sob a jornada diária de trabalho de 6 horas. Então, vamos começar aqui a montar a nossa regra de 3. Ele falou o seguinte, são 9 técnicos da Embrapa. Eles trabalham durante 5 dias, perfeito? Em uma jornada de 6 horas de trabalho. Professor, aonde que tá isso, ó? Tá aqui, ó. 9 técnicos, 5 dias, é jornada de 6 horas de trabalho. Então, vou pintar aqui, ó. 9 técnicos, 5 dias e 6 horas de trabalho. Eles conseguem entregar uma quantidade de 18 demandas. Então, lembre-se, regra de 3 composta, a gente divide ela entre o processo e o produto. O que é o produto? É a minha finalidade, é o meu objetivo. Então, o objetivo, olha só, preste atenção. O objetivo desses 9 técnicos é entregar essa demanda. Então, isso daqui que está de amarelo faz parte do processo, isso aqui que está de azul faz parte do produto. Então, o objetivo desses técnicos da Embrapa é entregar a danada dessas 18 demandas. Então, vamos colocar aqui, ó, 18 demandas. Show de bola? E agora, a partir disso, a gente vai julgar 3 itens. Então, vamos jogar aqui 3 itens. Vamos lá. Se a equipe fosse formada por 12 técnicos, trabalhando 8 dias, 3 horas por dia, eles seriam possível concluir 28 demandas. Então, vamos lá. 12, 8 e 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 12 técnicos, 8 e 3. E 3. Acho que tá ao contrário, né? Tá ao contrário, 3 horas. Não, tá certo. Eles vão ser capazes de entregar quantas demandas? X demandas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar o X e vou ver se esse X ele vai ser igual aos 28. Então, eu vou tentar jogar aqui o nosso primeiro item para ver se vai ser igual a 28. Quando eu tenho aqui o processo e produto, o que que eu faço, gente? Para mim resolver uma questão de regra de 3 composta, eu vou multiplicar cruzado. Mas esse multiplicar cruzado, eu multiplico o processo que está do lado esquerdo com o produto que está do lado direito. Vou te mostrar aqui como é que fica. Na multiplicação cruzada fica assim, ó. Vou multiplicar de verde. O 9 multiplica com 5, multiplica com 4. Aí ele desce, ó. Ele desce, vai multiplicar com x lá na parte de baixo. Depois de azul. O 12 multiplica com 8, multiplica com 3. Aí depois ele sobe, sobe, sobe. E multiplica com 18 que está lá na parte de cima. Professor, por onde que eu começo? Eu vou começar de verde. Por que de verde? Pela letra. Eu vou começar onde está o x. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou começar pelo x, ó. 9 vezes 5 vezes 6. Desceu, ó. Multiplicou com o x. Multipliquei esses caras aqui. E depois multipliquei com o x. Agora de azul. 12 vezes 8 vezes 3. Subiu, multiplicou com o 18. Então, vou ter que meu x vai ser igual a todos esses 3 números aqui, eu vou passar eles para o outro lado dividindo. Então, vou ficar ó, 12 vezes 8 vezes 3 vezes 18. Isso tudo dividido por 9, o 5 e também o 6. Agora vamos começar as nossas simplificações. Para começar aqui as minhas simplificações. Vou simplificar aqui, vou ficar com o 3, perfeito? Aí olha só, esse 9 aqui de baixo eu vou cortar com esse 3
e com esse 3. 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E aí, multiplicando, eu vou ficar com 12 vezes 8 vai dar 96. Multiplica aqui, ó, 12 vezes 8. Deu 96. E aí, depois eu vou pegar... Ué, caiu o bagulho. Voltou. Pronto. Calma aí, gente. Calma aí. Espelhar. Aí, voltou. Então, pronto. Nem precisei interromper a gravação, não. Vamos continuar aqui como se nada tivesse acontecido. E aí, eu vou... Perdi até o raciocínio. Tá aqui, ó. E aí, o que que eu fiz? Preste atenção. Eu multipliquei o 12 vezes o 8, que deu 96. Show de bola? E agora eu vou pegar esse 5 que está aqui na parte de baixo. E aí eu vou fazer 96 dividido para 5. Olhando isso aqui não vai dar uma conta exata. Olhando isso aqui não vai dar uma conta exata. Vai dar quase 20, vai dar 19 ponto alguma coisa. 19, vírgula alguma coisa. Já é suficiente para deixar esse item aqui, ó. Esse item errado. Perfeito? Deixando esse item errado. Por quê, professor? Ele falou que são 28 demandas. Então, esse item aqui, ele é errado. Não é 28, vai dar 19, vírgula alguma coisa. Show de bola? Então, esse daqui, gente, foi apenas o primeiro item da regra de 3 compostos. São 3 itens sobre regra de 3 compostos. Vamos para o próximo aqui, ó. E aí, para resolver o próximo item, isso aqui eu vou só copiar e colar, ó. Só copiar e colar, ó. 9 técnicos, os 5 dias, as 6 horas e as 18 demandas. Esse aqui eu vou copiar e colar. Agora vamos para o próximo item. Se essa equipe é capaz de concluir uma análise de 18 demandas em 9 dias úteis, vamos colocar aqui, ó, essas mesmas 18 demandas em 9 dias úteis, perfeito? Trabalhando menos que 3 horas por dia. Então, como ele está falando da mesma equipe, são os mesmos 9 técnicos. E eu quero saber qual que é o valor das X horas, perfeito? E aí eu quero saber se esse X ele vai ser, ele fala, menos que 3 horas por dia. Eu quero saber se esse X é menos do que 3 horas por dia. Então vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, ó, o 9 com o 5 com o 6. Desceu, ele multiplicou com 18. Depois o 9 com o 9 com o X. Subiu e multiplicou com o 18 também. Então fica assim, ó, o X vai ser igual. O que que eu gosto de fazer, gente? Essa galera aqui que tá com X, ó, essa galera que tá com X, ela vai ficar aqui na parte de baixo. Esse 9 e esse 18, ele fica aqui na parte de baixo. E esses que estão de amarelo, eles vão ficar na parte de cima. Então, na parte de cima eu vou ter quem? Eu vou ter o de amarelo, 9 vezes 5 vezes 6, vezes o 18. E na parte de baixo, esses números que estão de verde. É o 9 e o 18 lá de cima. Aí ficou fácil. 9 cancela com 9, 18 com 18. E a continha que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser 5 vezes 6 vai dar 30. 30 dividido para 9 vai dar 3, alguma coisa, né? Então, 3, alguma coisa. Na verdade, são 3,3 horas. Então, 3,3 horas. Ele falou que é menos. Essa palavrinha menos deixou o item errado. Sendo que, na verdade, é mais. Então, 3,3 é maior do que 3. Mesmo esquema. Vou passar aqui a linha e aí eu vou copiar de novo. 9 técnicos, 5 dias, 6 horas e eles entregam 18 demandas. Vamos ler o último item. A equipe concluirá a análise de 24 demandas se trabalhar 10 dias úteis. Então vamos lá. 24 demandas se trabalharem durante 10 dias úteis, em uma jornada diária de trabalho de 4 horas. Então, os 9 técnicos continuam, tá certo? Eu vou pegar o X horas, e vou comparar com essas 4 horas, para saber se o item está certo ou se o item está errado. Vamos lá mais uma vez. Ó. O 9 multiplica com 5 com 6, desceu multiplicou com 24. O 9 multiplica com 10 com X,
subiu e multiplicou com o 18. E aí fica o seguinte, ó, x vai ser igual. Então, quem é que vai ficar em cima? Quem é que fica em cima? Então, em cima, gente, em cima fica a galera que não tem o x. Quem que é a galera que não tem o x? É o de amarelo. Então, a galera de amarelo fica em cima. 9 vezes 5 vezes 6. E o 24 também fica em cima. Quem é que vai ficar embaixo? A galera de azul, ó. Galera de azul. É o 9, o 10 e o 18. 9, o 10 e o 18. Vamos simplificar o 9 com o 9. Simplificar por 6. Aqui vai dar 4. E aqui vai ser igual a 3. Show de bola? E aí, agora, o que eu vou fazer? Bem, eu posso simplificar aqui, ó, o 5. E aqui vai dar 2. Aí eu vou multiplicar, gente, vou multiplicar o 6 com o 4. Vai dar 24. Dividido para 6. 24 dividido para 6 vai ser igual a 4 horas. E 4 horas, agora eu vou julgar o item. Ele falou que essa jornada de trabalho, ela será de 4 horas. Perfeito? Então, esse item aqui, ele ficou certo. Então, os nossos itens sobre regra de 3, vou da seguinte maneira. Os 2 primeiros ficaram errados e o último, ele ficou correto. E agora a gente vai para a nossa última questão da prova de hoje, que vai falar sobre conjuntos. Olha só que questãozinha legal, vai falar sobre os conjuntos. Vamos ler aqui nosso enunciado. Acerca dos conjuntos numéricos e das operações com conjuntos, julgue o item a seguir. Se A e B são conjuntos quaisquer, então a interseção de A e B, preste atenção, o nome desse símbolo aqui, gente, o nome desse símbolo aqui é contém, tá certo? É contém. O Czinho aqui é contido. O Czinho normal é contido. E esse Czinho ao contrário, o nome dele é contém. Então vamos fazer a leitura. A interseção contém a união. Esse item está errado. Professor, por que está errado? É ao contrário. É ao contrário, tá certo? Então, é ao contrário. Então, isso aqui deveria ser o seguinte. A interseção de A e B, a interseção, preste atenção, ó. Vou até, aliás, não, perdão, isso aqui não é item não, isso aqui é enunciado, né? O item tá aqui, ó. Esse item que tá errado. Preste atenção. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Então, vamos desenhar aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. E um pouquinho maior que ele, vai ser o conjunto dos números inteiros. Então, tá aqui o Z. O Z é o conjunto dos números inteiros. Então, legenda. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. E esse daqui é o conjunto dos números naturais. Tá certo? Já percebendo, você consegue visualizar que o conjunto dos naturais ele é menor. O conjunto dos números naturais ele é menor. A primeira observação que eu posso tirar aqui, ó, que os números naturais ele está contido, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou eu posso reescrever, isso aqui é assim, ó, o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros. Ou eu posso escrever que o conjunto dos números inteiros, eles contêm. O conjunto dos números inteiros, eles contêm os naturais. Fica assim, ó, o Z, ele contém os naturais. Perfeito? Show de bola? E aí, agora eu vou julgar o meu item. Vamos observar aqui, ó. O conjunto dos números inteiros está contido nos números naturais. O conjunto dos inteiros, gente, ele estar contido, ele estar dentro dos naturais? Errado. Então, o conjunto dos números inteiros, ele contém. A palavrinha correta aqui não é contido. A palavrinha correta aqui deveria ser contém. É só você imaginar comigo o seguinte: o conjunto dos naturais, ele é um conjunto maior. O conjunto dos inteiros, ele vai ser um conjunto menor. Como o natural ele é menor, ele é menorzinho,
O que vai acontecer? Se ele é menorzinho, ele está dentro. Então, eu tenho que o natural ele estar contido. Se o Z ele é maior, então na maior, o Z então ele vai conter. Então na hora que ele fala que o conjunto dos números inteiros está contido, está querendo que o maior está dentro do menor, por isso que esse item ele ficou errado. Show de bola? Então esse item aqui, deixa eu colocar aqui, ele é um item, vou colocar aqui para baixo. É um item que ele ficou errado. E aí a gente vai finalizando o comentário da prova de hoje. Vamos terminando por aqui. Um grande abraço, beijo no seu coração e até a próxima prova. Fui!